Gostaria de saber se posso receber a hóstia consagrada, porque sou casada somente no civil. Olá, povo santo de Deus! Estamos aqui para mais um Pergunte ao Padre. E a pergunta que eu trago hoje para a resposta é a pergunta da nossa querida Maria Lúcia. Maria Lúcia perguntou assim: gostaria de saber se posso receber a hóstia consagrada, porque sou casada somente no civil. Em primeiro lugar, Maria Lúcia, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua dúvida. Eu tenho certeza que a sua dúvida é a dúvida de muitos casais ou de muitos católicos por aí. Muito bem, então vamos lá respondendo a dúvida da Maria Lúcia. Primeira coisa que eu digo para você, Maria Lúcia, se você já é batizada, se você já fez a sua iniciação cristã, por exemplo, já fez a sua primeira Eucaristia, você pode receber a hóstia consagrada, mas aí é que vem. Primeiro, você precisa receber o sacramento do matrimônio. Na sua dúvida, você diz que você já é casada no civil. Mas veja, a Igreja considera que um homem e uma mulher cristãos somente são casados quando eles recebem o sacramento do matrimônio. Aquilo que a Igreja vai dizer, são casados no Senhor. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Eu gostaria que você entendesse, vamos seguir com o Padre assim uma linha de raciocínio. Pensa comigo. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso que Ele providenciou que ao longo da nossa vida, da nossa existência, nós pudéssemos ser assistidos e sustentados pela Sua graça. E por isso que Deus deixou para cada fase, para cada momento da nossa vida, da nossa existência, um sacramento peculiar que vai nos ajudar a viver aquela realidade. Primeiro, quando a gente nasce, o que a gente precisa? Nascer para a graça de Deus. Qual é o sacramento? Sacramento do batismo. Sacramento do batismo abre a porta, por assim dizer, diz o Catecismo da Igreja, é a porta da vida na graça dos demais sacramentos. Mas depois a gente cresce, a gente vai crescendo, a gente chega na idade da razão, que a gente diz, por volta dos 7 anos de idade, a gente já começa a entender o certo e o errado, o que é pecado, o que não é, e muitas vezes, mesmo sabendo que alguma coisa é pecado, a gente vai e comete. Deus já pensando nessa possibilidade, deixou o remédio, sacramento da reconciliação, é a confissão, que a gente pode usar esse remédio tantos e tantos momentos que ao longo da vida a gente vai precisar. A gente faz a nossa iniciação cristã, a gente conhece a fé, a gente conhece a Jesus, a gente conhece a palavra de Deus e a proposta de caminhar com Cristo. E a partir disso nós somos admitidos à mesa da ceia do Senhor, a Santa Eucaristia, sacramento da Eucaristia. A partir desse momento, você vai então, pelo resto da sua vida, estando em estado de graça, poder comungar o Senhor na Santa Eucaristia, o próprio corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja, não só isso, Deus também providenciou que fôssemos fortalecidos na graça do Espírito Santo para cumprirmos bem a nossa missão de discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, e para isso o sacramento da crisma, o sacramento da confirmação. E veja que até o final da vida Deus deixou ali a sua graça ser comunicada. Quando ficamos enfermos, quando ficamos gravemente doentes ou mesmo à beira da morte, Deus deixou o sacramento da unção dos enfermos para que nós possamos ir para a eternidade sustentados e fortalecidos pela graça de Deus. Dentro desse contexto, Deus também preparou um sacramento para que aqueles que são chamados à vocação do casamento possam receber a graça para viver a vida conjugal. Qual é o nome desse sacramento? Sacramento
do matrimônio, o que Deus uniu, o casamento no Senhor. Por isso é pelo sacramento do matrimônio que um homem e uma mulher estão não só legitimados a viverem em união conjugal, mas são também assistidos com a graça de Deus, com a força de Deus, com o poder de Deus, para poder viver os momentos bons, difíceis e os desafios próprios de uma vida conjugal. Veja como Deus é maravilhoso. Por isso, para cada fase da vida, Ele deixou um sacramento. Portanto, o que vocês precisam é do sacramento do matrimônio. Se vocês são católicos, não tem nenhum impedimento para se casarem, vocês precisam e devem receber o sacramento do matrimônio, e aí você vai poder, com certeza, receber a Santa Eucaristia. E talvez, Maria Lúcia, nessa altura do campeonato, você já deva estar se perguntando: padre, mas eu já casei no civil, será que o civil já não é suficiente? Não. O civil ele é muito importante para as realidades civis, para determinados direitos e obrigações que na seara civil, no mundo em sociedade, vocês precisam ter. Mas ele não substitui para um cristão o sacramento do matrimônio. Veja o que o Papa Francisco fala na exortação apostólica Amoris Laetitia, no número 72. Olha que coisa linda. O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, não é um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. Neste caso, o casamento civil seria um sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos. Então veja, inclusive esse documento, eu recomendo para que todas as pessoas que queiram se aprofundar mais sobre família, sacramento do matrimônio, possam também fazer a leitura. E aí, Maria Lúcia, você já deve estar se perguntando, mas por qual motivo concreto, então, eu não posso receber a Sagrada Comunhão na Eucaristia? Veja, se você está vivendo uma união, você está coabitando, você como cristã está coabitando com outra pessoa, estão tendo relações íntimas sem ter o sacramento do matrimônio, isso objetivamente se configura um pecado perante a igreja. Então, devido a esta situação particular, primeiro eu devo pedir perdão desse pecado, regularizar a situação para poder receber o sacramento do matrimônio e a Santa Eucaristia. Portanto, a palavra que eu tenho para você, Maria Lúcia, e para tantos outros casais que talvez estão vivendo a mesma situação, que vocês possam se preparar. Se vocês se prepararem, chegarem a esse discernimento comum, procurem o padre da paróquia onde vocês moram. Para quê? Para um acompanhamento, talvez para um processo de evangelização, a pastoral familiar, ou algum grupo de casais que trabalha com os casos especiais, para que vocês façam esse processo de preparação, de evangelização, para receberem o sacramento do matrimônio. Vocês vão ver como isso vai enriquecer sobremaneira a união conjugal de vocês. Os casais que têm só a união estável ou somente o casamento civil e vão se casar na igreja, a esse processo, a esse procedimento nós chamamos de legitimação. É um processo então de preparação, de evangelização e de recepção dos sacramentos. Muitas vezes as pessoas pensam assim, casar na igreja é uma coisa muito difícil, é uma coisa burocrática, é uma coisa que gasta muito, mas não, isso aí é um mito que criaram. Na verdade, essa questão da pompa, as pessoas pensam logo em primeiro lugar na festa, na decoração, nisso, naquilo, não. Para que haja o casamento na igreja, o que precisa? O noivo e a noiva, 2 testemunhas e o assistente da celebração, o padre. 5 pessoas basta para que o casamento aconteça. O restante pode ter, mas não é o mais essencial, não é o mais importante. O importante é receber a graça de Deus pelo Santo Sacramento. Penso que esse tema é polêmico e interessante, muitas pessoas tiveram a curiosidade de ver esse vídeo, por isso
fica aqui a palavra do Padre para você que talvez está vivendo essa situação. Pense nisso, procure o sacerdote da sua igreja, troque uma ideia, quem sabe não é um chamado de Deus através desse vídeo para vocês receberem esta graça e trazerem bênção para a família, para a união de vocês. E por último eu quero dizer, tudo aquilo que o Padre falou aqui é para casais casados no civil que não tem impedimento para se casar na igreja. A questão das pessoas que já foram casadas, se divorciaram, estão vivendo em segunda união, é tema para um outro Pergunte ao Padre. Eu fico por aqui, espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida e se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, quem sabe outras pessoas podem se beneficiar também com esta orientação. Um grande abraço, Deus abençoe você e até o próximo Pergunte ao Padre, se Deus quiser.